Olá, tudo bem? Meu nome é Perseu Bastos, eu sou professor da disciplina de Analytics Marketing. E aí, antes da gente começar, eu sempre gosto que a gente comece a entender o que é, de fato, Analytics Marketing. O que a gente vai estudar e para que isso serve. Basicamente, Analytics Marketing, ou análise do marketing, ela é um conjunto de tecnologias, um conjunto de processos, ferramentas e métodos que ajudam os profissionais de marketing a mensurar, entender e avaliar os seus resultados. Ou seja, se aquilo que eu estou fazendo, se a campanha que eu estou pensando, se a marca ou o produto que eu criei, o serviço que eu estou oferecendo, ele é ou não efetivo para a minha audiência. Se aquela estratégia alcança ou não o meu público, né? Então, para que a gente possa ter, de fato, a mensuração desses resultados. Para que serve? Para que a gente possa entender, além de mensurar, entender e aprender com o processo. Não adianta só receber esses dados, informação, se você não consegue ser assertivo e entender quem é o seu cliente. E hoje nós temos N ferramentas que possibilitam isso para a gente, cada vez mais fáceis, práticas, completas e acessíveis. Então, basicamente, ajuda o profissional de marketing, você que está aqui hoje, a entender melhor quem é o seu cliente. E como toda empresa, todo negócio nasce para resolver um problema de um cliente, para resolver um problema de alguém, para gerar valor para alguém, é essencial que você entenda e domine como mensurar os resultados do seu trabalho, das suas campanhas, seja em uma empresa, seja em um projeto para um cliente, seja no seu próprio negócio. A ideia ou a proposta, em essência, é a gente ir além do feeling e além do sensorial, do caramba, eu acho que essa cor, esse jeito, esse botão, esse layout, esse design, esse discurso, esse slogan é o mais adequado, né? E ir para uma questão de análise, uma coisa menos de feeling, menos de sentimento, né? Menos até preso na mão de uma pessoa, do grande criativo, e muito mais ou agregado ao poder da análise. Então a gente pode, dessa forma, mensurar retorno. Retorno sobre o investimento, retorno de audiência, retorno de tudo que a gente vem fazendo. Retorno de quais conteúdos a nossa audiência gosta mais, retorno de quais canais, a gente vai ver isso também nas aulas futuras, né? Canais como tudo aquilo que vem, ou onde a gente gera tráfego para interagir com o nosso cliente ou potencial cliente. Beleza? E aí a gente começa a ver que isso é muito bacana, porque hoje, diferente de outras épocas ou de épocas anteriores, a gente começa a ver que o mercado gera para a gente ideias, né? E as empresas comercializam essas ideias. Como assim, Perseu? Todo problema que é possível de se resolver ou suficientemente grave para se resolver, existe algum negócio, algo que ameniza aquela dor. Então o mercado está sempre mostrando para a gente, as pessoas, a sociedade, as mudanças, sempre demonstrando oportunidades, problemas, situações que podem ser resolvidas através de produtos e serviços. Antes, a gente tinha uma visão muito mais vertical, no qual as empresas investiam em pesquisa e desenvolvimento para desenvolver novos produtos, né? Pesquisas, mas isso ficava sobretudo na mão de grandes empresas que tinham poder para fazer isso. Isso gerava um movimento que os produtos duravam mais tempo, levavam mais tempo para se tornar de certa forma obsoletos ou menos essenciais. Por quê? Se analisar esse volume, alcançar esse volume de pessoas, só era possível para grandes empresas. Porém, com o avanço das tecnologias, surgimento da internet, acessibilidade e democratização do acesso através de soluções como as redes sociais, a gente consegue hoje ter informação do mercado. A gente consegue hoje aplicar e viver um modelo de inovação horizontal. Como assim, esse modelo horizontal? Antes, as grandes empresas geravam esse movimento de disseminar novos produtos e serviços. Mas agora, o cliente começa a disseminar, a trazer dados, a trazer possibilidades e também a criar novas tendências, novas modas que geram oportunidades para micro, pequenas, médias e grandes empresas. Afinal de contas, o mercado fornece ideias
Empresas surgem para gerar lucro através da solução de problemas. Tá? E aí, esse movimento de horizontalizar a informação, horizontalizar a inovação, a gente poder entender de maneira mais fácil e ágil, faz a gente observar algumas coisas, né? O consumidor mudou. A gente se relaciona diferente, a gente se comunica diferente. E quando a gente se comunica diferente, a forma da gente consumir muda. Hoje, né, segundo aqui a informação, a motivação de compra, quando eu quero comprar alguma coisa, a primeira coisa que eu faço é acessar o Google, em primeiro lugar, e segundo, ir nas redes sociais, né? É o que mostra aqui o relatório, né, que foi criado na motivação de compra, acessar ali o material, é bacana essa pesquisa, ela mostra o que está rolando, né, na questão do comércio online. Tem no livro de vocês também, você pode dar uma verificada e um pouco mais a fundo nesse assunto. Então, voltando para cá, nós mudamos, antes a gente perguntava para alguém, ia para o centro, né, ia numa loja próxima, ia no shopping, e hoje a gente continua fazendo isso, mas antes a gente pesquisa no Google, pesquisa no Pinterest, é impactado por um anúncio ou por algum amigo que comprou ou consome um produto ou serviço. E aí a gente procura lá no Google, começa a entender o que está acontecendo, o que as pessoas estão usando, como aquilo pode resolver o meu problema, se aquilo resolve o meu problema ou não. Então, faz menos sentido a gente massificar. Poxa, se eu tenho informação e eu posso atender um grupo suficiente de pessoas que eu, como talvez micro ou até grande empresa, posso atender com maior facilidade, por que eu vou ficar massificando e brigando com os demais? Por que eu vou ficar investindo mídia e disputando ali no canal de televisão e cada vez ficando mais caro por 30 segundos durante a novela, durante o jornal? Se eu posso ser mais específico e entender melhor o meu cliente, gerar melhores produtos, me comunicar de maneira mais assertiva. Então, quando a gente está falando de analisar o retorno através desse nicho, a gente tem que ter alguns entendimentos básicos ou mínimos para que a gente possa ter efetividade nessas ações, efetividade na mensuração desses resultados. Então, a primeira coisa, qual é o meu nicho? Quem é que eu estou atendendo? Quem é que está interessado, deseja o meu produto ou precisa da minha solução? Talvez a minha solução seja inovadora e a pessoa ainda não tem o hábito de consumir, mas tenha o produto ou a necessidade que o meu produto pode atender, pode resolver. Então, o nicho é um grupo de pessoas com necessidades específicas dentro de um mercado. Então, eu vou dar um exemplo, o mercado de alimentação fora do lar, restaurantes, né, bares, lanchonetes. Existem várias opções. Eu posso ter uma opção japonesa, brasileira, árabe, posso querer comer pizza, eu posso querer comer um petisco, posso querer ir para um rodízio de sopa, tem várias opções. Pessoas que gostam de determinados estilos de comida, né, poderiam ser entendidas como nichos de mercado. Ela está dentro do mercado de alimentação fora do lar, mas é uma partezinha ali de pessoas que têm um interesse comum. Mas como é que eu vou atuar em cima dessas pessoas, desse grupo de pessoas que têm um interesse comum? Primeiramente, definindo uma estratégia. Em estratégia, você vai encontrar diversas definições, mas uma que eu trago, que é a síntese, né, é um conjunto de objetivos, planos e metas para você alcançar um resultado. Então, eu quero atender esse nicho, eu quero vender para esse nicho, eu quero ser conhecido por esse nicho, eu quero obter um percentual X desse mercado, atendendo 1.000 pessoas, já que o público do meu bairro, por exemplo, é de 12.000 pessoas, eu quero ter 50% desse mercado. São estratégias, direcionamentos, planos que você quer com a sua campanha, com o seu negócio. E para isso a gente precisa entender um pouquinho sobre design. Design não no sentido estético. Aqui no Brasil a gente traz muito essa visão de que design está atrelado ao estético. Mas design em si tem a ver com projeto, desenvolver projetos. Então a gente está falando de funcionalidade, indo além da estética, mas da funcionalidade daquilo. Aquilo é útil para o meu cliente, aquilo é útil para a minha empresa. Tem que ser funcional, tem que ser também, obviamente, bonito para se agregar valor, mas não como essencial atributo da sua marca, dos seus produtos, do seu serviço, da sua loja, do seu site, do seu perfil. E outra coisa, nem sempre um design dito como sofisticado ou de ponta é o aderente para o seu público. Certos nichos, certos perfis de consumidores podem se sentir intimidados. E se esse for o seu nicho, você tem que repensar bem o seu design.
Não tem nenhum problema você ter uma cara popular, se você entender que o seu nicho é popular. Não tem nenhum problema você ter uma cara de luxo, se você entende e consegue alcançar e atender às expectativas de um público de luxo. É importante entender isso, né? E você conseguir traçar, de fato, estratégia de design. Entender que meus produtos, minha comunicação, minha gestão, minha forma como eu desenvolvo produtos, está atrelada a uma estratégia para atender o meu cliente e gerar valor. E aí, por último, alguns entendimentos que envolvem UX, que é User Experience, que é a parte de experiência do usuário, que ela está, muitas vezes, mais atrelada ao mundo digital, ou ela se disseminou no mundo digital, mas ela está em todos os pontos de contato que o cliente tem com a sua empresa, que ele tem com a sua marca. Quando ele vai na sua loja, quando ele vai no seu escritório, quando ele é atendido no telefone por alguém. Tudo isso são pontos de contato, isso tudo tem a ver com a experiência do usuário. E ela tem que ser coerente, convergente entre o mundo físico e o digital. E quando a gente fala de mundo digital e fala de monitoramento, a gente também precisa entender um pouco, ou pelo menos ter noção do potencial do que a tecnologia de informação traz para a gente. Entender um pouquinho sobre o desenvolvimento de software, como é que esses algoritmos podem nos ajudar, nos atrapalhar, como é que a gente pode, será que a gente precisa desenvolver tudo? Será que não dá para a gente adquirir uma ferramenta? O que essa ferramenta faz? Ela se integra com aquela outra que eu utilizo? Entender isso. E sempre, sempre, a sua estratégia focada no nicho. O cliente sempre no centro. Beleza? Só que a sua estratégia, design, plataformas inúmeras que a gente utiliza, elas vão gerar vários dados. Mas como eu transformo esses dados em informação pertinente, relevante para o meu negócio? Primeiro, eu tenho que entender a rotina do meu cliente, eu tenho que entender para onde é que ele vai e unir o melhor de tudo isso. Então, eu tenho que entender como é, lembra que a gente viu, né? O Google é o mais buscado. Então, a gente está falando de uma análise de páginas de internet, né? Como é que a gente faz esse Web Analytics, de tudo que está ali, de blogs, sites, e como é que isso se relaciona ou acontece no marketing. Então, quando eu estou falando de Web Analytics, que vocês vão ter uma disciplina só disso, eu estou falando de configuração dessas ferramentas, desse entendimento, de como é que é tecnicamente esse mundo digital de atração, de pesquisa, de busca, de conversão dos clientes no mundo digital. Quando eu estou falando de analytics, de marketing analytics, né, estou falando da análise dos resultados desse marketing. Como é que o meu consumidor se comporta? Ele paga por isso, não paga? Como ele quer pagar? Ele consome, não consome? Como funciona na cabeça do meu consumidor? Então, eu estou falando de infraestrutura ou ferramentas para tal, e outro, eu estou falando de análise do comportamento de consumo, de interesses, de busca e de, vamos dizer assim, presença até de onde é que meu cliente está e de como ele se porta, se comunica, interage com o mercado, interage com a minha empresa. Então é importante a gente entender que essas duas coisas se complementam. Tá? Então quando a gente está falando de dados pertinentes, dados relevantes, a gente tem que entender o seguinte: quem é o meu cliente? Quem é a minha persona? E persona é a ideação de um cliente ideal. Não é fixa, não é rígida, não é estática. Muito menos uma média do seu público-alvo. Mulheres de 25 a 35 anos que se cuidam. Tá, mas beleza, você tem um público ali. Mulheres de 25 a 35 que estão buscando um tratamento estético específico, mas e aí? O que mais você fala sobre essa pessoa? Entre 25 e 35, eu posso ter diversos interesses, diversas necessidades, diversos comportamentos diferentes. Essa sua persona, ela é casada, ela é solteira, isso muda a dinâmica com a qual ela consome, os lugares que ela vai, como ela se posiciona perante o mundo, como ela quer ser vista diante do mundo. Eu sempre dou esse exemplo: a pessoa pode ganhar a mesma coisa e ela vai ter comportamentos de consumo diferentes se ela estiver solteira ou se ela estiver em um relacionamento. Seja esse relacionamento qual for, um namoro, um noivado ou um casamento, né? O comportamento é diferente quando você está em um compromisso de quando você está solteiro. Seu comportamento de consumo muda. Então não dá para dizer que o seu público, ou que sua persona, desculpa, está entre essa faixa etária e essa faixa etária. O seu público pode estar nesse recorte demográfico. Dentro desse recorte demográfico, você tem que dar zooms, você tem que entrar, você tem que segmentar e entender melhor
Qual o grupo ou nicho, o grupo de indivíduos ali que se entende melhor? Ah, o meu público são mulheres que têm que são casadas. Tá, casadas e que têm filho. Por quê? Porque elas querem ter um momento de autocuidado. Minha marca se posiciona vendendo autocuidado. Não dá, é muito mais atrativa o discurso do autocuidado para a mulher dinâmica, que trabalha, que cuida dos filhos, do que o outro da mulher solteira, talvez mais nova, né, e com mais tempo. Porque a minha marca se conecta com isso. Resolve o problema dessas pessoas aqui. Mulheres com tal idade, casadas, que têm filhos. Bacana. Mas vamos entender melhor. E para entender melhor, é criada a ideação, né, a idealização de um cliente perfeito. Então, esse cliente perfeito, como é que é, Perseu? Vamos dizer que o nome da sua persona seja Ivana. Ivana tem 32 anos, tem um filho de 4 anos, ela trabalha no escritório de advocacia, de segunda a sexta, ela vai para a academia antes de ir para o trabalho e ela sempre procura tirar um tempo no final de semana, porque o marido ajuda ela, né, a equilibrar tudo o que ela faz. A gente já começa a ver que meu produto tem que estar onde? Em temas relacionados à rotina, gostos e interesses dessa pessoa. E por aí vai. Cada negócio, cada marca, cada empresa tem que entender bem e definir bem qual é a sua persona, para poder ser mais assertivo em como você chega. E aí utilizar da melhor maneira a parte de Web Analytics e Marketing Analytics. Quando eu estou falando dessas duas coisas, eu estou dizendo, Ivana, ela pesquisa no YouTube, ela pesquisa no Google, ela pergunta para as amigas, ela está mais no Instagram, ela está mais no Facebook? Ou ela não está em nenhum dos dois? Ela está mais presente no LinkedIn? Onde é que eu posso estar para me relacionar com Ivana? Ivana pesquisa sobre isso à noite antes de dormir no Pinterest. Por quê? Porque eu fiz uma análise online e vejo que a maioria das pesquisas do tema que eu vendo relacionado a bem-estar, as pessoas estão pesquisando no Pinterest, por exemplo. E aí eu me posiciono no canal do Pinterest. Então é importante a gente entender e criar essa historinha dessa persona para saber como equilibrar, equalizar e utilizar melhor tanto a parte do Web Analytics quanto do Marketing Analytics. E aí isso tudo gera para a gente, né, um trabalho danado. Né? Quando é que a gente vai organizar isso tudo, monitorar onde a pessoa entra, se ela está em uma rede social, se ela está outra. E aí uma das coisas que a gente vive hoje da transformação digital é a possibilidade da utilização e a existência e utilização de ferramentas para automação. Automação de e-mail, automação de anúncio, automação de respostas de primeiro contato, como chatbots, por exemplo, respostas automáticas no Instagram, respostas automáticas no WhatsApp. Isso tudo reduz, né, o nosso esforço, mas também gera muito dado. E nem todos os dados serão, de fato, relevantes para o seu negócio. Então, muita atenção com o que você está medindo. Né? Muita atenção com o que você está analisando e buscando. Afinal, toda informação que você pega tem que ser relevante para você entender e atender melhor o seu cliente. E esse conjunto de dados, né, chamado Big Data, né, ele segue 5 vezes volume, então tem que ter, geralmente vem muito dado, é isso que caracteriza ele ser grande. Né? Velocidade, isso vem muito rápido. Você lança uma campanha, você faz uma postagem, você faz uma interação e você começa a ver que aquilo chega muito rápido, né? Diferente do mundo físico. A variedade dessas informações, vai chegar uma pessoa que está aderente, a pessoa que não está, uma pessoa que você nem imaginava, vai chegar pessoas que estão aderentes com a sua proposta. E, além disso, ou mais do que isso, esses dados eles têm que ter outros 2 atributos que são essenciais quando a gente fala de negócio. Eles têm que ser verídicos e têm que ser valiosos. Então, no que vai adiantar eu saber, muitas vezes, por exemplo, a idade da pessoa, para o meu negócio é relevante? Sim, não. Até que ponto? Eu tenho que ter uma faixa etária bem específica ou eu tenho um alcance de faixa etária? Até que ponto é importante eu saber o CPF da minha persona toda vez que eu faço um cadastro? Preciso desse dado? Não preciso? Como é que isso soma para mim?
né? Então é importante que esses dados tenham valor na hora que eu for captá-los, na hora que eu for analisá-los, beleza? E isso acontece, como eu venho explicando de cima para baixo. Entenda o seu cliente, conecte com a estratégia, tente conciliar o mundo das redes sociais e o mundo das páginas web, que é basicamente onde está o maior volume, né? E se a gente for definir por categorias. Utilize a automação para ganhar velocidade, para economizar, né? Entenda bem o seu cliente. Aproveite para reduzir custos, ganhar velocidade, ganhar eficiência com a automação e ganhe agilidade nas suas decisões. Poxa, acho que a persona que a gente estava olhando não é esse tipo de mulher, é outro tipo de mulher. Ou não é mulher, é homem. Vou dar um exemplo muito bacana que eu ouvi de uma outra facilitadora, que ela comentava de uma história de creme hidratante para o público masculino. Essa empresa tinha essa solução e ela estava em um ambiente super concorrido, uma cidade super concorrida. E o principal, homem não tem o hábito construído de comprar hidratante. Não faz parte da cultura do homem brasileiro. E aí eles observaram o seguinte, poxa, mas esse aqui é perfeito para a pele do homem, a gente quer se posicionar, a gente não vai conseguir concorrer com hidratantes de outros que atendem o público feminino. E eles começaram a entender como é que esse homem se comportava e em qual circunstância ele poderia ou já consumia hidratante. E aí identificaram que homens que tinham tatuagem utilizavam hidratante. Reposicionaram a marca, recriaram a embalagem e posicionaram isso para esse público, atender esse nicho de homens que usam tatuagem que precisam de creme hidratante. E aí, obviamente, a empresa vem crescendo focada nesse nicho. É muito importante a gente entender, porque qual é o dado que é importante para mim, como é que eu vou me posicionar diante dessas informações e a velocidade que eu vou tomar essa decisão. Beleza? Então sempre entenda o seu cliente, sempre foque nele. É para isso que o seu negócio existe, é para isso que se faz marketing, é para isso que se pensa a estratégia e é para isso que se utiliza da publicidade, da comunicação visual e de N outros conhecimentos e ferramentas para gerar resultado. Beleza? E aí, quando a gente fala de resultado, a gente está falando de crescimento. E quando a gente fala de crescimento, a gente está falando de que a empresa está prosperando, de que ela está resolvendo um problema, de que ela está vendendo, de que ela está se tornando mais relevante. Porém, ela está se tornando mais relevante para quem? Como isso acontece? Como é que isso pode ser melhorado? Como é que isso pode ser otimizado, potencializado? E aí a gente entra num conceito, né, de uma abordagem de testes chamada Growth Hacking. E o que é Growth Hacking? Growth é a palavra crescimento em inglês, e hacking, diferente do hack de hackear, de roubar, de destruir, a gente está falando de contornar, resolver um problema de maneira diferente do que é feito, achar saídas mais rápidas. Então, Growth Hacking é como é que eu acho saídas rápidas, encontro caminhos rápidos para um crescimento do meu negócio, da minha empresa. Então, Growth Hacking é essa institucionalização da busca constante através de testes incrementais de como eu posso crescer melhor a audiência, o meu público, a minha conversão, o número de vendas, tudo o que eu faço nos ambientes que eu estou, seja ele uma página web, seja ele uma rede social, tá? E por que não no mundo físico, né? A gente está vivendo o digital, quem sabe essa conexão aí na sua empresa é possível de ser feita e você ter um crescimento muito bacana. Tá? E aí quando a gente está falando de Growth Hacking, a gente está falando de algumas etapas que eles utilizam. Isso é muito utilizado no mundo das startups. Não é o foco aqui, mas no mundo das startups, que a gente está falando de empresas que têm negócios inovadores, ou seja, alto risco, porque elas não sabem se as pessoas irão comprar aquilo ou não. Elas têm que testar antes, elas têm que ser mais assertivas. Então, Growth Hacking é muito utilizado no mundo das startups, no mundo da inovação, e pode ser utilizado por qualquer um. Tá? E ele segue algumas etapas. Primeira coisa que você tem que definir é o que é o valor principal que as pessoas procuram no meu negócio, né? Que é o core, é o principal, o real valor ali. E esse real valor, ele está construído hoje ou sintetizado, ou materializado em que tipo de produto ou serviço? São chamados produtos must-have, que é o que as pessoas realmente querem. Poxa, todo mundo vem comprar este produto, todo mundo gosta desse serviço.
E esse é o que atrai as pessoas. E esse é o valor que eu entrego. Então a gente está falando de identificar isso, a gente está falando dessa parte de aquisição. Como é que eu atraio as pessoas inicialmente? Olha, eu tenho esse produto, esse serviço que resolve o problema. É isso que você deseja, é isso que as pessoas estão precisando hoje. Então eu estou atraindo de certa forma. Ativação. Essas pessoas realmente entenderam como é que isso facilita a vida delas, como é que isso resolve. Retenção é a etapa onde você tem o objetivo de fazer o cliente continuar a utilizar aquele serviço. Então, primeiramente, eu mostro o valor que eu tenho, depois eu tenho um contato com o meu cliente, né, para estruturar isso daí, ver como é que funciona, depois eu retenho ele e vejo como é que ele se comporta, se ele continua consumindo, seja, gente, um produto ou serviço, seja um conteúdo no meu blog, por exemplo, e depois eu vendo algo para ele. Então aqui eu estou entendendo cada vez mais e principalmente sabendo o que leva ele ir de um ponto para outro. Se eu começo a ver que as pessoas são atraídas, as pessoas que estão sendo atraídas para cá, elas estão em um determinado ambiente, rede social, ou seguem um determinado perfil, ou têm um traço de gostos, eu começo a direcionar mais a minha campanha para aquele ponto. E aí eu consigo ter mais engajamento com elas, reter mais, para poder gerar mais receita. E quanto mais eu refinar, mais cliente ideal eu tenho. É muito melhor eu vender para quem quer comprar de mim do que eu ficar tentando convencer todo mundo que meu produto é bom. Sabe aquela coisa também que a gente tem, eu tenho 10 mil seguidores no meu perfil, tá? Mas sua empresa tem 10 mil seguidores e você ganha quanto com esse perfil? Eu não vendo nada por lá. Era melhor você ter 100 e vender para 10 do que você ter 10 mil e não vender para ninguém. Afinal, empresas surgem para gerar lucro, gerar resultado, resolvendo um problema de clientes, resolvendo um problema das pessoas, resolvendo um problema de empresas. Então, o Growth Hacking, ele é uma técnica, uma abordagem para ajudar você a fazer pequenos experimentos rápidos, tá? E principalmente um olhar no seu cliente. Não é mostrar que você está certo, que a sua campanha é mágica e linda, e que você é o grande criativo e estrategista, mas principalmente entender como é que o seu cliente está vendo o seu produto, ou quem é o seu cliente, onde ele está, e a melhor maneira de ir buscá-lo. Então a gente está falando aqui de conectar os três funis, né, ou etapas, né? Então quando eu falo aqui da jornada de compra do meu cliente, então poxa, eu fiz uma chamada, chamei a atenção do meu cliente, eu tive visitas no meu site, visitas no meu perfil, essas visitas, se tiveram alguma interação, se cadastraram numa página, começaram a ser meus close friends ali, interagem, comentam, eu começo a entender que eles são leads. Leads não necessariamente são clientes, mas são potenciais clientes, são pessoas que interagiram ali. Então eles começam a ver que, olha, existe esse produto ou serviço, esses leads são pessoas que querem saber mais, então eles começam a entender que aquilo é relevante para eles. E depois disso, existe um grupo de pessoas que entra no meio do funil e começa a considerar, poxa, eu acho que eu posso comprar isso daí, eu acho que isso daí pode resolver o meu problema. Vou dar um exemplo, passador. Né? Na maioria das pessoas, né, nem todo mundo precisa de um passador no seu dia a dia. Né? E eu comecei a dar palestras, cursos, muito tempo atrás, e chegou um momento que eu precisei tanto, e eu comecei a pesquisar sobre passadores e tal, até que a minha esposa viu que eu precisava, considerou essa solução e comprou para mim um passador. Obviamente não é esse que eu estou aqui no estúdio, mas a gente começa a entender que, entendendo melhor o meu cliente, eu posso chegar nele. Então, é só um exemplo, né? Todo mundo sabe que é um passador, mas nem todo mundo considera isso como uma solução para o seu problema. E no final, depois dessa solução, a decisão de compra, como eu falei, a minha esposa comprou um passador para mim e eu vou para ele para cima e para baixo. Então isso, se você analisar, isso está em todas as outras coisas que você consome. Não necessariamente você segue esse fluxo em um mundo digital, mas você segue esse fluxo na sua decisão de compra. Quando você vai comprar coisas que estão relacionadas ao seu estilo, ao seu gosto, ao grupo de pessoas que você convive, ao seu ritmo de vida. Então, se você está em um ritmo de vida que você está muito corrido, você geralmente quer procurar coisas nas práticas, você procura coisas relacionadas nessa linha, você pergunta para as pessoas até você tomar uma decisão. Você não simplesmente acha bonito e compra. Você sempre procura informação e passa por esse ciclo de certa forma. Você vai conversar com um amigo, você começa a ver que realmente poderia precisar daquilo, ou você é impactado de alguma forma pela situação e começa a ver, caramba, como é que eu resolvo esse problema no meu dia a dia? E você vai buscar uma solução, ou essa solução se apresenta para você através de anúncios, de recomendações
no mundo físico, inclusive. Você considera que aquilo pode lhe ajudar e no final você toma a decisão de compra. Outra coisa importante quando a gente está falando de cliente, com rotina e comportamento, é entender em quanto tempo esse problema incomoda o meu cliente e a recorrência disso. Ele vai comprar para mim uma vez, ele vai comprar para mim no modelo de assinatura. É importante a gente entender qual o problema acontece com o meu cliente, como eu resolvo isso e a recorrência que isso vai acontecer. Isso vai definir, por exemplo, a quantidade de vezes que eu vou interagir com ele, a quantidade de anúncio que eu vou gerar, a quantidade de conteúdo que eu vou gerar, a quantidade de produtos que eu vou produzir. Então é sempre importante a gente entender também a dinâmica do nosso cliente. E aí chegamos ao fim da primeira aula de Analytics Marketing. Meu nome é Perseu Bastos, eu encontro vocês na próxima aula. Até mais.